Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, alunos, alunas, chegou a hora da gente poder fazer um treino diferenciado a respeito daquela matéria meio, diferentona que eu acredito que você tenha visto as aulas teóricas, tenha procurado informações, tenha estudado sobre aprendizado de máquina. Já aviso você que veio direto nesse vídeo sem ter assistido às aulas teóricas. Com as aulas teóricas, a parada já é chatinha. Tá? Sem as aulas teóricas vai ficar mais difícil ainda. E aqui a gente não vai ensinar as coisas do zero, tá bom? Eu só vou relembrar alguns, não todos os termos, porque as questões não conseguem fazer a gente revisar tudo, lá nas aulas teóricas, tá bom? Eu trouxe aqui nesse bloco aqui 5 questões para a gente poder treinar. Algumas mais curtinhas, algumas mais longas aí pra gente, só que é imprescindível o estudo teórico antes. Senão, você tá por sua conta, hein? Depois não vai falar, eu vi as aulas de exercício do professor, mas não deu para aprender nada. Aqui não é para aprender, aqui é para revisar, rapaz. Tá entendendo errado, tá bom? Então aqui a gente vai revisar as coisinhas que a gente viu lá. Perfeito? Posso botar a primeira questão na tela aqui, então? Pega aí seu materialzinho de questões também. Se quiser, faz antes da gente começar a resolver aqui para ver como é que você pegou os conhecimentos que a gente tratou lá, tá bom? E aí você vem comparar com as nossas respostas aqui. Perfeito? Podemos mandar bala? Então vamos lá. Questão número 1 surgindo na tela aí pra gente. Vamos dar uma olhada, ó. São tipos válidos de aprendizagem de máquina. 1. Aprendizado supervisionado. Lembrando que todas as questões que a gente apresenta aqui são questões que foram tiradas de provas, tá bom? Em algum momento elas foram feitas em alguma prova de concurso aí. 1. Aprendizado supervisionado. 2. Aprendizado não supervisionado. 3. Aprendizado estruturado. 4. Aprendizado não estruturado. E, por fim, 5, aprendizagem por reforço. A pergunta aqui é simples, galera. Qual alternativa aqui indica as que estão corretas aqui para a gente, então, né? O que está correto aqui para nós, pessoal? O que está certinho aqui para a gente quando a gente fala, então, de tipos de aprendizados de máquina, meu povo? Lá nas nossas aulas teóricas, nós descobrimos que nós temos 3 tipos clássicos, não é mesmo? Quem são eles? Vamos marcar aqui, então, ó.
Número 1, aprendizado supervisionado. Ele é o aprendizado de máquina que tem o tempo todo interferência humana, ajudando a máquina a entender, a categorizar os itens, os dados que ela recebe. Item número 2, aprendizado não supervisionado. Esse também existe, esse também está lá. É o tipo de aprendizagem com praticamente nenhuma interferência humana no aprendizado da máquina, fazendo com que a própria máquina vá tendo que entender padrões, separar itens mais semelhantes, né? E usando técnicas que chegamos a ver também. 3, aprendizado estruturado. Esse não é um tipo de aprendizado de máquina que a gente aprendeu. 4, aprendizado não estruturado. Esse também não. Esse também não é um tipo que a gente citou aqui nas nossas aulas teóricas, não é? E 5, aprendizado por reforço. Esse sim. Aprendizagem por reforço é quando a gente vai orientando a máquina através de feedbacks positivos e negativos a respeito das decisões que ela vai tomando. Corretíssimo, pessoal. Então, aqui são os itens 1, 2 e 5. É a alternativa A, que é a alternativa correta nesse primeiro momento aqui para a gente, então, tá bom? Nessa primeira questão aqui para a gente. Marquemos A aqui, então, tá certo? Marcou A aí também? Podemos ir para a próxima? A próxima já vai ser mais grandona, porque a próxima vai pedir explicações sobre essa galera aqui pra gente. Ó, vamos colocar aqui então. Opa, deixa eu só arrumar aqui, que tá meio bagunçado aqui. Pera aí. Pronto, agora vai. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vem cá. Ó, 2. O aprendizado de máquina aplicado à mineração de dados, ou aplicado em qualquer contexto, tá bom? Possibilita a extração de conhecimento útil a partir de grandes volumes de informações, automatizando a identificação de padrões e tendências aqui para a gente. Ele é empregado para prever comportamentos, classificar dados e detectar anomalias em diferentes contextos. Entre as abordagens utilizadas nesse processo, destacam-se o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço, cada um adequado a diferentes tipos e problemas e conjuntos de dados. E aí vai começar a questão agora, hein? Em relação às abordagens mencionadas, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Vamos lá. Ó, vamos lá, vamos para a primeira aqui, ó. No aprendizado supervisionado, o modelo aprende com um conjunto de dados não rotulados. Exemplo, previsão de vendas. Segundo, no aprendizado não supervisionado, o modelo encontra padrões em dados rotulados. Por exemplo, a segmentação de clientes. E a terceira frase, no aprendizado por reforço, o modelo aprende através de interações com o ambiente e feedback sobre as ações. Por exemplo, algoritmos de recomendação. Gente, então aqui a banca colocou um tipo de aprendizado e uma rápida explicação, uma frase tentando explicar rapidamente no que consiste esse aprendizado para a gente. O que você marca aqui como verdadeiro ou como falso, hein? Isso aqui a gente tem que ter já meio que no coraçãozinho, né, pessoal? Já tem que estar em dia com relação a isso daqui. E aqui eu espero que vocês entendam que a primeira frase e a segunda frase, elas estão com as suas terminologias invertidas, tá? Porque a primeira ela fala assim: no aprendizado supervisionado, o modelo aprende com dados não rotulados. Errado. É nesse aprendizado que a gente coloca rótulos nos dados, que a gente já demanda as categorias para que os itens possam, para que os dados possam ser enquadrados, né? As categorias que nós chamamos de rótulos.
Então, no aprendizado supervisionado, eu oriento a máquina. Eu digo para a máquina como ela deve se comportar. Tá? Eu digo onde esses dados devem ser enquadrados. Então, aqui deveria ser apenas a palavra rotulados, que é o que está sendo dito na frase de baixo. Tá certo? No não supervisionado, aí que seriam os dados não rotulados. Então, sendo então que a primeira e a segunda estão invertidas, elas estão falsas, né? Elas estão falsas aqui pra gente. Isso já vai deixar a gente na cara do gol, tá? Isso já vai deixar a gente aqui pronto para a finalização, porque só tem uma... Aliás, ainda não, né? A gente pode eliminar a alternativa A, a alternativa C, a alternativa D. A gente ficou entre duas aqui agora. E aí vem a última. No aprendizado por reforço, o modelo aprende através de interações com o ambiente e feedback. Sim, o aprendizado por reforço é aquele que a gente vai orientando a máquina se as decisões que ela vai tomando estão certas ou estão erradas. Boa decisão, decisão ruim, para que ela possa rever e tomar uma decisão diferente ali para a gente, então. Então, nesse caso, pessoal, a terceira está bonita. Ela fala certinho qual é a ideia, qual é o contexto da aprendizagem por reforço. Estando ela verdadeira, é a alternativa E aqui para a gente, então. Tá certo? Marquemos E aqui para nós na questão número 2. E vamos correr para a 3. A 3 é grandaça, a 3 é bem grandona, um texto grande. Mas como isso aparece assim em provas, né? A gente vai aprendendo a fazer desse jeito também. Vamos lá. O aprendizado de máquina, ou machine learning, é uma área da ciência da computação diretamente relacionada à ciência de dados. Como sua própria terminologia diz, o aprendizado de máquina se concentra no desenvolvimento de algoritmos que podem aprender com dados. Seus 3 principais tipos de algoritmos são aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Com relação aos 3 itens então mencionados, vamos analisar as afirmativas. Você vai dizer quais são corretas, tá? Como é uma questão bem longa, pessoal, eu não vou ler tudo para depois ter que voltar e ler de novo, tá? Então, conforme eu vou lendo, eu já vou categorizando aqui junto com vocês se é verdadeiro ou se é falso. Pode ser? Para ficar mais rápido aqui para vocês. Vamos lá na primeira? Ó, no aprendizado supervisionado, os algoritmos são treinados com dados rotulados, ou seja, dados que contêm exemplos de entrada e saída correspondentes. E, portanto, associam tais entradas a saídas correspondentes. E aí, galera, isso bate com a nossa conversa de aprendizado supervisionado? Até com a conversa que a gente está tendo aqui, né? Eu espero que você, ao olhar, você entenda que isso bate, né? Que isso bate legal, porque, ó, são treinados com dados rotulados, com classificações já prontas de dados aqui para gente, né? E aí eu vou explicando para a máquina, ó, quando entra um dado desse tipo, você tem que colocar nessa categoria. Quando entra um dado desse tipo, é nessa categoria. Isso que é rotular. Então a primeira é verdadeira. A primeira está bonita. Fala a nossa linguagem. Vamos dar uma olhada na segunda agora? No aprendizado não supervisionado, os algoritmos são treinados em conjuntos de dados que não contêm exemplos de entradas e saídas correspondentes. E, portanto, aprendem a identificar padrões nos dados sem saber o que os seus padrões representam inicialmente. Esse é o não supervisionado, galera? Esse é, né? Eles estão treinados sem exemplos. Então, eles vão ter que criar as categorias baseado nas semelhanças dos dados aqui para nós. O algoritmo vai ter que fazer isso para a gente. Ele vai ter que tentar identificar padrões aqui para nós, tá? Por causa disso, essa segunda também é verdadeira. Agora vamos dar uma olhada na terceira. A 1 e 2 são verdadeiras, hein? O aprendizado por reforço envolve um agente
que aprende a tomar decisões em ambientes específicos. Isso, a máquina vai aprender a tomar decisões, interagindo com esses ambientes e recebendo recompensas ou punições por suas ações de exploração ou atuação. Pessoal, veja, aqui a banca usou uma terminologia um pouco mais, vamos dizer assim, mundana, né? Um pouco mais menos técnica, mas a gente fala desse jeito também quando a gente fala da aprendizagem por reforço, tá? Quando a gente diz para a máquina que ela fez um bom trabalho, a gente chama isso de recompensa, para que a máquina entenda que ela deve continuar repetindo esse trabalho. Quando a gente entende que a máquina fez um trabalho ruim, a gente diz para ela que ela não fez um trabalho bom, que ela tem que rever o trabalho feito e chama isso de punição, para que ela possa rever esse trabalho feito aí para gente, né? Então, a 3 tá certa, tá bom? Dizer que a máquina acertou, dizer que a máquina errou, a gente chama de recompensa ou punição. Então, a terceira também está certa, belezinha? Por isso que a gente passa a entender que as 3 estão certas. As afirmativas 1, 2 e 3 estão certas para a gente. Agora vamos aprender aqui, vamos resolver algumas questões, né, referentes àqueles efeitos que acontecem no processo de aprendizado supervisionado, que é quando a gente dá os dados e ensina a máquina a avaliar esses dados e colocar nos rótulos, colocar nas classificações. Só que isso gera alguns efeitos. Vamos aprender sobre esses efeitos aqui agora? Vamos lá. Ó. Primeiro, overfitting é um comportamento esperado e desejado de aprendizado de máquina, uma vez que descreve assertividade e acurácia altas. Quando o modelo de aprendizado de máquina fornece previsões precisas para novos dados, com base nos dados de treinamento. Certo? Ou errado aqui para a gente, pessoal? Certo ou errado aqui para... A gente aprendeu isso lá na nossa segunda aula, no nosso segundo bloco sobre aprendizado de máquina, o overfitting. É exatamente isso, será que a questão está falando? Você lembra? Você estudou? Você anotou, meu filho? Você revisou? Veio com tudo mais afiadinho aqui. Será que eu falei correto aqui sobre overfitting? Porque se você estudou bem bonitinho, pegou as dicas, pegou os conselhos, você vai lembrar que, na verdade, isso aqui está errado. Tá? Isso aqui está errado. O overfitting, na verdade, é o contrário disso. Tá bom? Primeiro, ele não é desejável. Tá? A gente não deseja que esse efeito aconteça. E aí aqui a banca fala, o modelo fornece previsões precisas para novos dados. Errado, galera. O overfitting é quando o algoritmo repara em detalhes que ele não deveria reparar nos dados iniciais, e aí ele forma padrões errados. E aí ele tem muita dificuldade ao lidar com novos dados. Ele fica meio viciado em classificar só os dados que ele aprendeu, porque ele presta atenção em detalhes demais, detalhes que não vão ter, às vezes, nos novos dados. Ele vamos dizer assim, esse overfitting, que a gente chama de sobreajuste, né, significa que a máquina aprende detalhes mais do que deveria. E aí, como os novos dados não vão ter alguns desses detalhes, ele não sabe classificar direito. Tá bom? E aí, então, resumindo, é quando a máquina só sabe lidar com os dados que ela aprendeu. Com novos dados, ela não consegue lidar. Tá certo? Então, tá errado. Porque aqui a banca diz que ela vai ser muito efetiva com relação a novos dados. E, na verdade, não. Tá? Por fim, vamos fazer a número 5 também sobre esses efeitos aqui. Olha só. Em aprendizado de máquina, underfitting e overfitting são problemas que afetam o desempenho dos modelos. Considerando as definições apresentadas, vamos atrás da alternativa que descreve a diferença entre esses dois problemas aí para a gente, então. Bora lá! Underfitting ocorre quando o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento
enquanto o overfitting ocorre quando o modelo não aprende o suficiente e generaliza bem para novos dados. Pessoal, aqui nessa primeira, os termos estão invertidos, tá? Estão invertidos aqui para a gente, então. Tá certo? Então, olha só. É no overfitting que o modelo vicia, se ajusta excessivamente aos dados do treinamento. Ele só sabe lidar com aqueles dados. Ele é muito bom com aqueles dados, mas ele não sabe lidar com dados novos. Tá bom? Então, na A, a gente colocou o termo no lugar errado. E o underfitting é quando o modelo não aprende direito, porque o modelo é muito simples. A gente pede para ele analisar dados e ele tem dificuldade porque ele é simples demais. Tá? Então, aqui está trocado, está invertido os dois termos aqui para gente, tá bom? B. Overfitting acontece quando o modelo é muito simples e não consegue capturar padrões nos dados. Então, ó, esse aqui é o underfitting. É o under, tá certo? Novamente, aqui a banca está invertendo termos, trocando termos aqui pra gente. Cuidado, povo, porque os termos têm nomes muito parecidos, né? Enquanto o underfitting ocorre quando o modelo é muito complexo e memoriza os dados de treinamento. Tá? Mas basicamente aqui também a gente poderia dizer que aqui é o over, tá? Que a gente também pode dizer que a banca acabou trocando os dados aqui, tá bom? Se confundindo e trocando as informações aqui para nós. C. Underfitting acontece quando o modelo é muito simples e não consegue capturar padrões nos dados. Isso aqui tá beleza, correto aqui. Agora sim, agora tá falando com o que estamos conversando aqui. Enquanto overfitting acontece quando o modelo memoriza os dados de treinamento e tem baixo desempenho em novos dados. Aqui sim, ó, aqui perfeito, tá? Aqui não há o que a gente corrigir. Aqui definiu corretamente o que é o underfitting, o que é o overfitting, o que é o subajuste, poderia estar em português também, vamos lembrar, e o que é o sobreajuste. Underfitting, subajuste. Overfitting, sobreajuste aqui para nós. Aqui está perfeitinho, então, as definições com relação aos dois aqui para a gente, pessoal. E aí a D diz que eles são problemas opostos, mas ocorre apenas quando os dados contêm ruídos, não necessariamente. E E, o underfitting e overfitting são sinônimos, não, são problemas diferentes, né? Que a gente está aqui exemplificando para vocês. Alternativa C, nessa questão número 5, meu caro aluno, minha cara aluna. Eu espero que você tenha entendido essas questões que a gente trouxe aqui. Vamos fazer mais um bloco de questões aí depois para vocês. Tá certo? Mais um bloco de treinamento aí para a gente poder mandar bala em mais desse conteúdo aí para a gente, então. Até lá! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!